Salve pessoal, bem-vindos ao canal Fractais do Prisma, meu nome é Gerson e eu vim falar no vídeo de hoje sobre o poder do agora. Eu já tinha gravado um vídeo com esse mesmo tema há um tempo atrás, só que eu decidi removê-lo porque eu acredito que ele ficou meio vago e eu vou buscar explorar o máximo possível desse tema no vídeo de hoje. Mas antes de começar, eu peço para que você deixe o like nesse vídeo e se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder as notificações de quando eu postar os vídeos aqui, beleza? Desde já, gratidão. E sem mais delongas, vamos lá. O Poder do Agora é um livro excepcional, cara. Inclusive ele tá aqui, ó. Deixa eu pegar. Esse livro aqui, cara. Esse livro é muito bom. Ele fala muito como nós nos preocupamos excessivamente, sem necessidades. Sem necessidade, aliás. E sempre nos antecipamos ao que vai ou não acontecer sem necessidade. E como também sempre estamos nos preocupando com o passado, gerando mágoa, angústia, rancor e arrependimento. E por isso ele frisa muito nesse livro que os nossos pensamentos são camadas que não existem. O tempo, futuro e passado não existe. É tudo dentro da nossa mente, a nossa mente distorce e fragmenta o verdadeiro tempo, que é o agora, o verdadeiro momento, que é o presente. É sempre agora. Isso, inclusive, é um dos pensamentos que ele passa no livro. É sempre agora, cara. Você já percebeu? Não tem como ir pro futuro a hora que a gente quer, não tem como ir pro passado a hora que a gente quer. O que é real e sempre existe é o agora. Então por que a gente sempre se preocupa e sempre tá nessa constante preocupação com o que vai acontecer e lembrando do passado? Por que a gente sempre vive nesse sofrimento, cara? Buda falava muito sobre isso, sobre como a gente sempre está se preocupando com as coisas e deixando de viver a vida verdadeira, né? Que é o momento presente. E tanto que ele citava muito sobre o desapego. O desapego faz parte, né, do poder do agora. Não tem como você viver 100% do momento presente se você não desapegar do futuro, do passado. E nesse livro ele cita muito sobre isso. Ele fala que o tempo, cara, não existe. Não existe esse negócio de tempo, horas, minutos. Isso daí é tipo uma forma da gente se organizar para as coisas, mas isso não existe de verdade. O que existe de fato é o momento presente, é o agora. Não tem pessoas que podem acabar interpretando mal, né? E falando, ah, não, então eu tenho que viver igual um hippie, né? Não ligar pra nada. Desculpa se eu rotulo, né, hippie, quando eu quero dizer uma pessoa que não liga pra muita coisa, é porque eu já fui hippie, cara. Eu já fui aquela pessoa que não liga pra nada e não quer saber de nada, e nada importa, nada é importante, entendeu? Então, tipo assim, desculpa, não é um rótulo específico que eu dou pra tudo, mas é uma forma de generalizar o pensamento que a pessoa não se preocupa com nada, cara. A pessoa quer viver daquele jeitinho leve dela, sem muita preocupação, entendeu? Não é viver assim, mas viver de uma forma intensa, em qual você possa viver ao mesmo tempo de uma forma leve. Porque não tem como, cara, você viver 100% de alguma coisa sabe, só isso pra sempre. Você vai ficar mal. Então você tem que saber equilibrar as coisas. Tudo é yin e yang, cara. Tudo é yin e yang, tudo está se equilibrando. Então o universo é assim, cara. O universo é yin e yang. O bem e o mal, o alto e o baixo, o quente e o frio. Tudo tem seu oposto, cara. Então por que você vai viver só no êxtase, sem a calmaria, cara? Você precisa desses momentos. Senão você vai passar mal. Senão você vai ficar mal. E ele fala muito também nesse livro sobre o ego. E como o ego nos impede de enxergar a verdade. O ego, ele é uma camada, né? Aliás, várias camadas da nossa mente para nos proteger, entre aspas, de coisas, situações que aconteceram no passado para que elas não se repitam e você não haja da mesma forma. E sempre está te prevenindo, né? Pensando excessivamente em coisas que vão ou podem acontecer. Mas isso, ele cita no livro, é a origem do sofrimento, cara. Você sempre está sofrendo por causa disso.
porque você não consegue se libertar dos seus próprios pensamentos. Existem pessoas que têm ansiedade, inclusive eu tenho, não vou mentir, eu tenho os meus momentos de ansiedade. Não é aquela ansiedade crônica, né? Que tem pessoa que passa mal e dá sintomas físicos, fica com mancha na pele, coceira, ânsia, vômito, whatever, diversos problemas físicos. Não é esse tipo de ansiedade, eu só fico com o coração um pouco acelerado, minhas mãos ficam suando um pouco. Inclusive, vocês, acho que dá pra notar pelo jeito que eu falo, eu sou hiperativo, eu me mexo muito, eu não consigo, tipo, ser calminho. Eu sempre sou assim, cara, sempre tô nesse êxtase. Mas não é uma coisa que me prejudica de nenhuma forma, entendeu? Inclusive, eu procuro controlar isso com algumas formas, inclusive uma delas é a meditação. Leitura me acalma muito também. Enfim, eu tenho os meus momentos. Eu ando de skate, eu faço exercícios. Eu tenho coisas que me ajudam ali a controlar essa energia que eu sinto. Mas não é uma coisa que me prejudica. Mas tem pessoas que têm ansiedade, não conseguem controlar. E é uma ansiedade muito forte. Por muitas vezes quase desmaiam ou chegam a desmaiar e tem que levar para o hospital porque a pessoa passa muito mal. Essa ansiedade, cara, me perdoe pelo linguajar, mas essa ansiedade não existe. É a sua mente que cria isso, cara. Você não tem nada. Você não possui a ansiedade, ou possui a síndrome do pânico, ou tem algum problema. Não. A sua mente cria estes problemas. A sua mente está sempre trabalhando e você não sabe, como eu disse, equilibrar. Não sabe dar um momento de paz. Sabe? Tipo, oh, não, calma, calma. Agora é hora de respirar, tá bom, cérebro? Pera. Você não sabe fazer isso. Quando eu aprendi a fazer isso, e ainda estou aprendendo, é uma, é um constante aprendizado isso, tá? Não é uma coisa que você vira um mestre espiritual de uma hora para outra. Mas eu, hoje em dia, percebo que eu tô muito melhor. Eu percebo que as coisas já não têm tanta relevância, principalmente esses pensamentos ruins que fazem mal pra pessoa, já não tem tanta relevância pra mim. Mas sim, ainda tem os meus momentos de limitação, de dificuldade mental mesmo. Me preocupo às vezes com as coisas. E como eu disse, por muitas vezes não é uma preocupação que faz mal, é uma preocupação saudável que às vezes você precisa ter para te dar aquele impulso inicial para você agir para alguma coisa. Mas assim, tem pessoas que passam mal, e é por isso que eu senti de gravar esse vídeo, cara. Tem pessoas que não conseguem controlar isso e chega a fazer mal para essa pessoa. E eu recomendo muito esse livro. Procura esse livro, cara. É barato. Eu acho que eu comprei no Mercado Livre, acho que foi 20, 30 reais, cara. Então, tipo assim, é barato. É um conhecimento que vai te ajudar, com certeza vai agregar muito valor na sua vida. Quando eu digo agregar valor, não é monetariamente, tá? É agregar o verdadeiro valor, que é a riqueza espiritual, de todas as formas metafísicas que possam existir. É aquela riqueza que é realmente uma riqueza, não é algo material, tá? Pode ser que te gere alguma coisa material, não sei. Mas enfim. E é isso, cara. É isso que eu tenho aprendido muito ultimamente, a viver da forma mais leve possível. Porque quando você vive o momento presente, cara, quando você entende o que é o poder do agora, você percebe que você tem duas consciências. Inclusive eu acho que eu citei isso no vídeo passado, mas vale ressaltar, né? Você tem duas consciências. Você tem o eu pensante, o eu que pensa excessivamente, e o eu verdadeiro, que é você de verdade, que é o observador desse eu pensante, desses pensamentos excessivos. Que ele cita no livro, ele frisa no livro, como sendo sua consciência. Sendo a consciência mais clara e possível de quem você realmente é. E ele sempre está observando o ego, que é esses pensamentos excessivos, preocupação, essas vozes mentais que não param. Inclusive ele fala disso também no livro, quando você vê pessoas falando sozinha no meio da rua, porque ela já se identifica tanto com o ego dela, ela acredita tanto que ela é o ego dela, que essas vozes nunca param. Então imagine a tortura mental que é na cabeça dessa pessoa, faz muito mal isso, cara. E aí ele cita isso, que você é o observador desses pensamentos, então você não precisa se identificar com eles. Também não precisa negar, né? Não precisa, não tenho que pensar, não posso pensar, não. É tipo, observar sem julgar. Tipo, olha pra dentro de si mesmo, sabe? Olha pra dentro de si mesmo, observa seus pensamentos. Você vai ver,
É isso que ele fala também no livro. Ele passa, tipo, essa, entre aspas, técnica, né? Pra você desligar por alguns momentos ou até por um bom tempo o, o ciclo incessante de pensamentos, né? Ele fala pra você literalmente observar, sem julgar, sem sabe, se identificar, sem ficar que nem eu falei assim de tipo, ai meu Deus, eu não posso pensar, não, cara. Isso também é tipo parte da meditação, tá, cara? É você se observar sem se criticar, só observar o que tá passando ali na sua cabeça. E aí o que que ele fala e que realmente dá certo, porque eu faço isso, cara, hoje em dia. Você olha pra dentro dos seus pensamentos, olha o que você tá pensando, mas sem criticar, sem nada. E você vai perceber que quando você tomar total atenção ali ao que tá acontecendo ali na sua cabeça, os pensamentos param. É mágica, cara. É tipo instantâneo, assim. Tipo, é muito na hora, no momento, assim. Porque o ego, ele não sobrevive com a luz da consciência. O ego, ele precisa da sua identificação inconsciente. A partir do momento que você percebe que você não é o ego e que você observa ele, como sendo tipo uma testemunha. Ele fala exatamente dessa forma. Observe como se você fosse uma testemunha do que você está pensando ali, do que o ego está falando. Quando você observa dessa forma, o ego praticamente some. E os pensamentos excessivos, essas vozes mentais param na hora. Você vai sentir o que é o verdadeiro poder do agora, cara. Você vai contemplar essa energia, você vai sentir o espaço ao seu redor, os sentidos, os 5 sentidos mesmo, assim, o tato, a visão, o olfato, vai apurar muito, cara. É praticamente. Desculpe dizer, mas é praticamente isso, porque eu tenho algumas experiências com essas coisas, né? É praticamente como o uso de psicodélicos, cara. Tipo, é muito forte, porque a sensação física, motora, energética ali é tão forte, cara, por sentir realmente a conexão com esse momento, com o presente, que os sentidos se aguçam, sabe? Você sente coisas que não dá pra explicar. É só você tendo as suas próprias experiências. E, enfim, faça esse teste, cara. Se auto-observe, né? Não precisa ser numa meditação em específico, tá? Você pode fazer isso no meio da rua, caminhando. Você tá pensando demais, tá preocupado? Simplesmente olhe pra dentro de si mesmo. Olhe pros seus pensamentos e fica observando sem julgar, sabe? Fica tipo, tá, vou olhar agora. O que tá acontecendo aqui? Você vai perceber que do nada vai surgir uma serenidade, velho. Vai surgir uma paz interior que eu acho que você nunca experimentou na vida. E se você já experimentou, cara, parabéns. Você, assim como eu, tá aprendendo o que é o poder do agora, o que é a verdadeira paz, a paz genuína que não necessita de nada, é simplesmente a gente encontra ela nesse momento, no presente. Bom, o vídeo já ficou bem longo, mais do que os vídeos cotidianos, né? Mas eu acredito que eu pude expressar da melhor forma possível o que eu acho, o que eu interpretei do livro, o que eu aprendi, o que eu tomei como ah, experiências sobre isso na minha vida e o que eu também pude passar aqui pra vocês. Tomara que eu possa ter ajudado alguém, cara. Porque esse é o intuito desse canal, cara. O intuito desse canal é me ajudar e mostrar como me ajudei para poder ajudar outras pessoas. Eu acredito que a gente é muito assim, cara. Tem até uma citação na Bíblia de Jesus. Ele fala: primeiro tira a trave do teu olho e depois tira a trave do olho do teu irmão. Não é possível você ajudar alguém a se libertar de alguma limitação ou alguma coisa se você não se libertou dessa mesma coisa. É o que eu disse no vídeo passado a esse. Eu nunca, bem no finalzinho do vídeo eu acho que eu cito isso. Eu nunca vou passar algo aqui que eu realmente não aplique para mim mesmo, porque é a mesma coisa de eu estar sendo um hipócrita, né? Eu tipo, tenho que passar exatamente o que eu aplico na minha própria vida. Não adianta eu falar, vai lá, treina, medita, e eu não fazer isso. Porque, tipo, é uma coisa que não faz nem sentido, né? É uma espécie de hipocrisia. E, enfim, chegamos no final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu possa ter ajudado alguém. Namastê. Desculpe aí minha agitação. Eu sou assim, naturalmente, cara. Eu queria não ser assim, mas não tem como. Eu sou agitado naturalmente. Desde pequeno eu sempre fui muito hiperativo, muito comunicativo. Falo demais. Eu já citei até isso em outros vídeos. Eu sempre fui um pouco tímido. Mas com pessoas que eu conheço eu sempre falei muito. Sempre me expressei muito. Mas aí de uns tempos pra cá eu fui me desenvolvendo e pegando mais autoconfiança em mim.
e timidez sumiu, tudo isso sumiu. Ansiedade também, eu acredito que o que eu tenho hoje em dia não é ansiedade, eu posso ter falado que é ansiedade, mas eu acredito que é somente uma exaltação, às vezes, por muitas vezes, do que eu tô pensando, e às vezes eu fico meio acelerado, mas dá pra controlar. E se alguém não consegue controlar, novamente, recomendo esse livro vai te ajudar muito com ansiedade, síndrome do pânico, ou qualquer outra coisa que você acha que você possua. E é isso. Namastê. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou!